Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim nesse dia interessantíssimo de ser analisado. Afinal de contas, a gente teve uma movimentação positiva, aliás, muito positiva para os preços tanto da soja quanto para o milho lá na Bolsa de Chicago. Milho bateu o limite de alta na negociação de hoje. A soja acabou encerrando aí com altas de 50 pontos, tudo em função de números que, apesar do mercado já meio que trabalhar em cima deles, acabou trazendo aí essa oportunidade para os investidores. A gente vai entender direitinho como o relatório do USDA impactou nessa alta de hoje e, mais do que isso, entender o que vem por aí. Afinal de contas, dá para imaginar preços maiores do que os atuais. A gente já rompeu os 14 dólares por bushel para a soja lá em Chicago. Vamos lá para Curitiba, onde está a Agriinvest, onde está o Marcos Araújo. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Apesar do relatório não ser surpreendente, os números vieram mais ou menos em linha com as expectativas do mercado. Ainda assim, Marcos, a consequência, a movimentação que esse relatório provocou na Bolsa foi surpreendente, não? Alexander, boa tarde a todos. Pois é, o relatório de dezembro, tradicionalmente, o USDA não trabalha com os dados de produção e agora no relatório de janeiro eles revisam esses dados de produção. Tivemos redução nas produtividades da soja e do milho, do algodão, para o trigo foi inalterado. Também tivemos alterações em dados sobre a área de plantio e área colhida, e essa redução da produtividade consequentemente alterou também os dados de produção. Para o milho, tivemos uma redução da produção americana de praticamente 8,3 milhões de toneladas, sendo estimado em 360,2 milhões de toneladas. E para a soja, o USDA está prevendo uma produção, essa colheita do ano passado, uma colheita de 112,5 milhões de toneladas. Isso daí é uma queda de praticamente 1 milhão de toneladas em relação ao relatório de dezembro, né, Alexander? Por outro lado, os dados de demanda, principalmente na soja, fizeram com que os estoques americanos tivessem uma queda aí de praticamente 900 mil toneladas, sendo estimados o estoque nos Estados Unidos em 3,8 milhões de toneladas, lá para o final de 31 de agosto deste ano, de 2021. E o mais importante disso é o estoque uso, né? Esse é um número muito importante, que está dando 3,07%. É um estoque muito baixo, Alexandre. Ou seja, Marcos, tem uma escassez de soja prevista, ou pelo menos estimada, e está todo mundo de olho no que está acontecendo aqui na América do Sul também. Diante desses números, onde a oferta americana já se consolida uma oferta apertada, o que a gente pode esperar aí para os preços, Marcos? Alexandre, a tendência é a continuidade da alta de preços, tá? Como nós vimos alertando os nossos clientes da consultoria, no próprio ano passado, em abril, se não me falha a memória, nós tivemos uma conversa com o João Batista Olive falando dessa expectativa de inflação a nível global, com toda essa injeção de dinheiro pelo Banco Central Americano, FED, e também os outros bancos centrais ao redor do globo, né? Hoje, agora, isso é uma realidade. Toda essa injeção de dinheiro leva para níveis recordes vários índices acionários ao redor do globo e também ações, a exemplo da Vale, aqui no Brasil, a preços recordes. Agora, há uma expectativa de que isso se torne uma realidade dentro da economia real. Nós temos já a IGPM subindo bastante aqui no Brasil e, naturalmente, com essa inflação a nível global, com uma oferta restrita, a tendência é de continuidade de preços. Os preços da soja, do milho, das commodities agrícolas no mercado internacional devem se comportar de uma maneira, Alexander, em alta, para incentivar o plantio ao redor do globo e também, nesse momento, de racionar a demanda. Portanto, os preços devem continuar a subir um patamar tão elevado
ao ponto de estrangular a demanda. Você já tem alguns segmentos da economia que preocupa, né? Você pega, por exemplo, a margem de avicultura, suinocultura, tem sofrido bastante nessas últimas semanas com os fortes recursos que houve principalmente no preço do suíno, mas também agora com a disparada do preço dos principais ingredientes da ração animal, que é o milho e o farelo de soja. Bom, então vamos primeiro analisar a soja, Marcos. Chegou nos 14 dólares hoje. Dá para dizer que já é um ambiente consolidado? E a partir de agora, o que a soja pode buscar lá em Chicago? Alexander, graficamente falando, a soja tem um objetivo no gráfico a 14,84, o bushel, e acima disso, rompendo essa resistência, ele mira os 16 dólares por bushel, graficamente falando. Tá? Quando nós falamos de commodities agrícolas, eu acho que o gráfico ele é apenas uma importante ferramenta de assessoria no seu trading, uma vez que as commodities agrícolas elas são liquidadas no vencimento pelo mercado físico. Portanto, se você não acompanha o mercado físico, o gráfico não diz muito. O mercado derivativo, então, como a soja, o milho deriva do mercado físico. Portanto, é importante avaliarmos o mercado físico. Falando do mercado físico, por exemplo, a soja brasileira para embarque, um BL de fevereiro, março, na China, com os atuais preços do farelo e o óleo de soja na China, as indústrias chinesas têm uma margem positiva ao redor de 39 dólares por tonelada, Alexandre. Já as indústrias aqui no Brasil, para fevereiro e março desse ano, também estão com margens muito positivas. Já nos Estados Unidos, né, segundo o meu produtor de soja, então nós temos também a margem de esmagamento que esteve muito melhor nas últimas semanas. O Board Crush na Bolsa de Chicago, que estava em 40 dólares, né, hoje está em torno de 26, 27 dólares por tonelada, também positivo. A margem do biodiesel nos Estados Unidos, que recentemente a margem operacional estava em torno de 60 centavos de dólar por galão do B100, hoje está em torno de 40 centavos de dólar por B100. Ainda uma excelente margem para a indústria produtora do biocombustível a partir do óleo de soja nos Estados Unidos. O que você está querendo dizer com isso, Marcos? É que a demanda vai continuar forte, é isso? Vai. Você tem uma demanda forte ainda, tá? Lembrando que sazonalmente, agora começo de fevereiro, você vai ter o feriado lunar na China. Sazonalmente, o mercado de exportação de carnes, ele dá uma enfraquecida, uma esfriada agora nesse momento, mas quando também os chineses retomarem desse feriado, nós acreditamos que essa demanda internacional deva voltar mais ativamente, o que pode dar sustentação mais ainda ao preço da carne, recompondo esses preços e aí também melhorando o poder de compra do avicultor, do suinocultor brasileiro, nesse caso, Alexandre. E, consequentemente, demandando mais, forçando um novo movimento de alta em Chicago. Sim. Tá. Agora, além desse fundamento, dessa continuidade da demanda, que outros fatores a gente tem que prestar atenção a partir de agora, Marcos? Bom, como eu falei, o USDA reduziu 2 milhões, de 50 para 48 milhões de toneladas a produção de soja. Na Argentina, a Bolsa de Cereais estima 46,5. Aqui no Brasil, o USDA trabalha com uma produção brasileira de 133 milhões de toneladas. Nós trabalhamos com 128,9. Na China, como eu falei, margens positivas. Então, nós temos aí também, Alexander, todo um cenário para a safra 21-22, que o americano começa a plantar a partir de abril, agora próximo, né? Você tem um clima quente, você tem um subsolo com pouco déficit hídrico nos Estados Unidos, pouca água no solo. A exemplo de 2012, isso é uma situação muito delicada, tá? Então, isso tudo aí vai fazer. Hoje, por exemplo, a soja em Chicago, o novembro 21, eu fiz a conta agora há pouco, a 11,77 o bushel, dá uma margem para o produtor americano de 124 dólares por acre. E o milho dezembro a 458 está dando uma margem de 74 dólares por acre. Portanto, para o americano é mais viável agora plantar soja do que o milho, né? Apesar que o americano é apaixonado em plantar milho, mas essa briga por área aí vai incentivar. Na região do Portal do Mississippi, né, no delta dos Estados Unidos, onde é possível plantar algodão, então essas áreas do algodão
tem dado mais lucro do que a soja também. Então, a soja ainda, esse preço em Chicago não está ainda tão atrativo ao ponto de roubar áreas do algodão. Então, esses são um dos fatores que ele está citando aqui que nos leva a crer nessa continuidade da alta dos preços. Mas se a soja vai aumentar a área de plantio, isso não é um fator negativo? Não necessariamente, Alexandre. Para você ter uma ideia, nós trabalhamos aí com uma estimativa, um aumento de crescimento da área de soja nos Estados Unidos para o ano que vem. Nessa temporada, deixa eu pegar aqui meus dados da soja, por gentileza. Vamos lá. Nessa última temporada, 2021, né, os Estados Unidos plantaram 83 milhões de acres, que são 33,6 milhões de hectares. É necessário que os Estados Unidos aumente 2,4 milhões de hectares, ou seja, 6 milhões de acres, para que tenha um nível de estoque para o ano que vem dentro de um razoável aceitável. Só que para isso acontecer, Alexandre, a soja nos Estados Unidos precisa aumentar a área, ter uma boa produtividade, porque a demanda mundial de soja ela volta a crescer em torno de 4% ao ano. Isso daí são praticamente um aumento de 15 a 16 milhões de toneladas de soja a mais por ano. Isso se deve devido à China, à recomposição do rebanho de soja na China. Tá? E mesmo então, aumentando a área dentro de um potencial que hoje existe aí de aumento, mesmo assim ainda não é suficiente para atender a demanda. Exatamente, Alexandre. Então vai ser uma prova agora a nível global do que realmente se há estoques disponíveis no globo. Então, pegando para o ano que vem, por exemplo, a temporada 21-22, né, que eles nem plantaram ainda, nós temos aqui uma estimativa nossa, então, de que se aumente 2,4 milhões de hectares a soja, e caso os Estados Unidos tenham uma produtividade de 57,8 sacas por hectare, na safra passada foram 56,3. E o recorde deles, 58,3. Então, nós trabalhamos com 36 milhões de hectares, uma produtividade de 57,8, o que seria uma produção americana de 123,7 milhões de toneladas. Tá? 11,2 milhões a mais para o ano que vem. Só que a demanda total americana aumentando quase 2 milhões de toneladas. Os estoques americanos, Alexandre, fica muito baixo ainda. Estoque uso pior que nessa temporada. Então o mercado ele está muito sensível falando de soja. E o milho também não está longe, porque nós temos aí cerca de 2/3 do estoque global de milho, se é que realmente há, está dentro da China. E esse milho não é um milho disponível para o resto do mundo. Então você vê a China e os preços do milho batendo recordes no mercado doméstico, e a China aprovando variedades de milho, e eu acredito em breve que ela possa, sim, aprovar o milho brasileiro para ser importado. E aí vai ganhar um grande corpo. Já esse ano, a China é bem provável que se torne o maior importador global de milho, superando o México e o Japão. Ô Marcos, então a gente entendeu que tem um cenário muito favorável para a soja e também para o milho agora em 2021. Agora, como o produtor deve se comportar? O que ele deve prestar atenção? Enfim, ele já vendeu bastante da soja dele, já antecipou, principalmente o produtor do Centro-Oeste, já antecipou a sua venda do próprio milho safrinha. O que fazer com o que ainda está na mão dele, Marcos? O produtor tem que ser trader e não assistir, né? Não apenas um ouvinte, um olhando o mercado. Né? É muito difícil você falar. Imagine em sã consciência que quem previa que o preço futuro da soja de R$80 para agora R$150, R$160 para esse ano, né? O bushel lá atrás a R$8,80, R$8,40, que historicamente era um nível muito baixo. Portanto, aqueles produtores que fizeram essas vendas a termos de R$80, R$90 a soja, deveriam cobrir essas vendas, proteger essas vendas, fazer o que nós chamamos de hedge, através da compra de opções de compra, o call, seguro de alta na Chicago, para cobrir essas vendas, tá? Agora, para aqueles produtores que não queiram vender a sua safra futura, desculpa, o ideal é eles se protegerem contra uma eventual baixa de preço. Nós temos que estar ciente, o mercado é muito dinâmico e nós podemos ser pegos na contramão. A exemplo de 2012, lá em 2012 nós tínhamos o bushel a 17,87 a máxima do bushel,
E aí bate aquela euforia no mercado, todo mundo do mesmo lado do barco, e é aí que o mercado vira, né? Por exemplo, vários grandes bancos de investimento falavam que a soja ia a $20 o bushel, depois de 12 meses a soja era abaixo de 8, na mínima deu abaixo de 8. Então nós temos que tomar muito cuidado com essa questão do gerenciamento do risco de preço, né? Então, deixar de ser um especulador com a produção, com o mercado, o produtor deveria, na nossa opinião, investir na comercialização agrícola, comprar seguros de baixa, put, para cotação da soja em Chicago, para cotação do dólar. Então é assim que nós fazemos um gerenciamento do risco de preço. Então, se você ficar apenas assistindo o mercado, era R$80 o preço da soja, pô, tendência a subir, beleza, subiu para 90, caramba, vou vender um pouco, agora estou falando 160. Quem em sã consciência achava que a soja sairia dos 80 para os atuais 160? O mercado é muito dinâmico, então a gente tem que estar usando essas ferramentas, Alexandre. Então, para o produtor rural, mais importante do que ele querer adivinhar o mercado, ele é garantir o lucro dele. Eu vou pegar um exemplo aqui, se me permite. Claro, fica à vontade. Dourados, no Mato Grosso do Sul, Alexandre. Vamos lá. Hoje, uma fazenda para 2021-22 em Dourados, Mato Grosso do Sul, com custo para o ano que vem, né, R$3.594 por hectare, nós estamos estimando aqui os clientes de consultoria. Nós pegarmos Chicago para março de 2022 a 11,33 e o dólar futuro a 5,49, um prêmio Porto 40 centavos se traduz numa soja sobre rodas Porto de R$139, ou em Dourados, R$128, que dá uma margem de R$4.721 por hectare. Para a soja, isso é um baita do lucro, tá, Alexandre? Muito bem. Isso a gente já está falando da soja de 2022. 2022, ou seja, se um produtor rural estiver fazendo vendas futuras da soja para entregar lá em fevereiro de 2022 a R$128, que o que liquidaria na região de Dourados, Rio Brilhante ali, só naquela região do Alvorada do Sul. Então, o risco do produtor rural, até 2022, eu não estou falando do risco climático. Em bolsa, nós fazemos a gestão do risco de preço, certo? Certo. Então, por mais que eu estou vivendo o mercado 2022, com preços bem menores que 2021, o que nós recomendamos para os nossos clientes? Se você fizer essa venda futura para garantir todo esse lucro, e nós aqui estamos na alta do mercado, compre seguros de alta para proteger essa soja para setembro de 2021, ok? Porque o mercado deve subir bastante agora de curto prazo. Ou seja, se o mercado continuar subindo, você vai ter feito uma venda a termo para entregar em fevereiro no mercado físico, ruim. Só que na bolsa você vai ganhar dinheiro com o teu seguro de alta, que vai compensar essa perda no mercado financeiro. No mercado físico, perdão. Marcos, mas a que custo isso? Um mercado volátil, ele não deixa os prêmios mais caros? Deixa, e também no mercado mais volátil expõe naturalmente maior o risco, a imprevisibilidade do mercado. Veja o que acontece com o dólar. Então, se nós estamos falando de uma volatilidade de 30% ao ano, o mercado pode subir ou cair 30% dentro de um desvio padrão de 66% da amostragem. Estatisticamente é isso que nos fala uma volatilidade. Então nós temos que entender, quanto mais volátil o mercado, mais imprevisível e mais caro também é o seguro. Sim, é verdade. Mas o produtor vive do lucro. Ano bom é quando tem lucro. Quem se recordar em 2012, lembra de Chicago a 17,87, depois vendeu o bushel próximo a 8? E daí? Né? Agora, a não ser que essa venda futura 2022, que eu estou citando para o produtor, que garante para ele R$ 4.700 de margem, isso se tornaria um péssimo negócio se a economia brasileira se tornasse, por exemplo, parecida com a economia argentina, que a inflação galopante consumisse todo esse poder de compra. Tá. Isso sim se torna um mau negócio. Mas eu estou propondo também que você compre um seguro de alta para proteger essa margem. Ou não quero fazer essa venda futura, acredito que o mercado vai subir, então se proteja, compra uma put, um seguro de preço mínimo, e torce para perder esse dinheiro, porque quer dizer que Chicago subiu muito mais. Okay? Você ganhou com a alta em Chicago. Ganhou com a alta em Chicago. Agora, sabe o que me interessou dessa sua conversa? É que aquele produtor
que já vendeu a soja dele a 80, 90 dólares por bushel? Reais por saca? Reais por saca, verdade. Ele ainda pode participar da alta, Marcos? Pode, ele chegou atrasado no baile já, né? Por exemplo, de 80 aos 160, ele perdeu o baile. Por isso que nós falávamos bastante lá atrás, Alexandre, com nossos clientes, para quem fez as vendas futuras, comprar com o spread de 9,20 a 10,20 o bushel, realizava o lucro, gastamos lá 22 centavos de dólar por bushel, ganhamos $1, depois você vai rolando esses spreads, vai realizando o lucro, vai viver no mercado, né? Então, pode soar um pouco difícil essa linguagem que eu estou falando do mercado financeiro, mas para o produtor eu falo, fique tranquilo, o mais difícil já faz que é plantar. Então, essas ferramentas, quando bem utilizadas e não indo para a especulação, gerencia teu risco de preço. O grande problema no mercado de derivativos é que tem várias corretoras e corretores e também os produtores que entram numa operação de hedge, mas o psicológico induz a atividades especulativas. E aí o cara se perde no controle entre a posição do mercado físico e o seu hedge para especulação em bolsa. E aí acaba que vira uma especulação e a bolsa daí vira um cassino e falta controle emocional nos tradings. Muito bem. Ou seja, existem estratégias corretas, seguras, mas o produtor tem que saber o que ele está fazendo e onde que ele está fazendo. Exatamente. A bolsa é para poder diminuir dor de cabeça. Poxa, se o produtor quer ir na bolsa para especular ainda, ele já especula no mercado físico. Vai especular também na bolsa? Então, toma muito cuidado com isso daí, né? O americano tem uma expressão que a gente chama head and forget, né? Tipo, protege e esqueça, né? Se você está protegendo o teu preço, vai dormir tranquilo, ok? Faça seu papel. Olha o milho na B3, por exemplo, olha o boi gordo. Imagine quantos produtores aí, o pessoal do Rio Grande do Sul vendeu milho para janeiro agora a R$50 a saca. Agora o milho para janeiro na B3 batendo R$84 a saca. Mais de 80. Né? Por que o produtor não comprou um seguro de alta para participar dessa alta do milho? Não é verdade? Então, a lição é, a volatilidade que nós falamos, ela depende do ângulo que você enxerga ela. Pode ser boa, pode ser ruim. A volatilidade nos traz grandes oportunidades. Muito bem. Ô Marcos, eu sei que você está ocupado aí com as suas reuniões, mas só para finalizar, o milho tende a ser tão bom quanto a soja? Eu falo há muito tempo, o pior do milho ainda está por vir, que é entre os meses de fevereiro e abril desse ano. Infelizmente, para os consumidores do Brasil, com essa quebra de safra do milho verão, principalmente no Rio Grande do Sul, o sul do Brasil, né? Então eu ainda continuo a acreditar que o pior do milho ainda está por vir, que é fevereiro e abril desse ano. Pior para o comprador, melhor para o vendedor, quem tiver milho, então. Poucos ainda têm milho na mão, né? Uhum. Por exemplo, já que você me perguntou, se nós pegarmos o milho safrinha, vamos pegar o milho safrinha 2021. Novamente, eu vou citar um exemplo. Eu estou aqui com o meu programa de rentabilidade, chama-se ProMarket. Vou aproveitar para reforçar essa ferramenta que nós desenvolvemos para o produtor do agro brasileiro. Alexandre, o milho setembro 21 na Bolsa de Chicago, agora, ele está cotado a R$4,80 o bushel. Deixa eu confirmar com você. Exatamente. R$4,80 e 25 centos o bushel. O prêmio FAB Porto, 94 centavos acima de Chicago. E o dólar futuro a 5,38. Novamente, eu vou citar um exemplo. Porto e Dourados, Mato Grosso do Sul. É o milho no Porto, Alexandre, de R$ 70,36, fazendo a conta que nós chamamos do PPE, Preço de Paridade de Exportação. Descontando o frete até Dourados, isso é um milho, arredondando, R$ 59,00. Só que nós sabemos que o mercado interno paga até mais do que esse preço para frente, lá para julho e agosto desse ano. Mas fazendo uma conta de R$ 59,00 para o milho safrinha 2021, olha só, o produtor em Dourados está tendo uma margem de R$ 5.336 no milho safrinha 21. Agora o São Pedro tem que fazer a parte dele. Tem que chover, não pode gear. Só que pegando então o milho safrinha 2022, a essa mesma conta de exportação do milho, liquida o milho em Dourados a R$ 55,00, que dá uma margem de R$ 4.614.
Então veja comigo, milho safrinha 22, dourados, dá uma margem de R$ 4.604 agora. 4.604. Mais a soja da safra 21-22 está dando uma margem de 4.721. Olha lá, o milho e a soja quase dando a mesma margem. R$ 100 só a soja mais que o milho. Ou seja, no ciclo da agricultura, na safra 21-22, Alexander, se São Pedro fizer a parte dele sem risco climático, a produtora dele também, investir em tecnologia, investir em boas sementes, tratos culturais, o produtor deve ter uma margem operacional em Dourados de R$ 9.325 por hectare. Isso somando as duas culturas. Safra verão, soja, mais o safrinha 22. Puxa vida. Margem operacional isso. Como? A margem operacional. Margem operacional. Puxa vida. Ou seja, não tem como perder dinheiro então, Marcos? Só se ficar assistindo o mercado e não fizer nada. Não ser trader, virar rezador e não trader. Aí complica. É verdade. Meu caro Marcos Araújo, muito obrigado, viu, pela sua participação, pela disponibilidade de estar aqui com a gente e pelo alerta, o puxão de orelha aí no produtor que ainda não se ateve aí a essa possibilidade de proteção da sua safra, da sua produção. Obrigado pela dica e mais informações, procure o seu corretor de confiança, procure a sua corretora de confiança. A Agriinvest faz esse tipo de negociação também. Enfim, não deixe de entender o que pode ser feito. Marcos, obrigado. Grande abraço para você. Obrigado, eu. Bom ano a todos, com saúde e boa safra. Valeu, Marcos. Para você também. Tá aí, Marcos Araújo, Agriinvest, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, alertando para o bom momento tanto da soja quanto do milho, mas bom momento com proteção. Isso precisa ficar bem entendido aí entre todos os produtores. Algum fator novo no mercado pode mudar todo esse cenário que a gente vislumbra nesse momento de alta de preços, cenário positivo aí para as cotações. Portanto, não custa nada se prevenir. Vamos aos preços, vamos ver como encerraram as negociações na Bolsa de Chicago hoje. De olho na tela, janeiro, 14 dólares e 22 centes por bushel, encerrando aí com 47,5 pontos de alta. O março, 14 dólares e 18 centes por bushel, que é o vencimento que mais importa no momento, 45,75 pontos de alta. O julho, 13,99, 13 dólares e 99 centes por bushel, 41,25 de alta. E o agosto, 13,43, uma alta de 33,5 pontos. Isso para a soja. No caso do milho encerrou aí com limite de alta. Olha aí, 25 pontos de alta nos principais vencimentos. Março fechou a 5 dólares e 17, maio 5 dólares e 19, julho 5 dólares e 16 centes por bushel e o setembro 4 dólares e 79 centes por bushel. E para finalizar a gente tem o trigo. Trigo que também teve um dia de alta expressiva lá na Bolsa de Chicago. Março subiu 30 pontos mais 25, fechou a 6 dólares e 65. O maio, 6,65 com alta de 29. O julho, 6,51 com alta de 22 pontos mais 25. E o setembro, 6 dólares e 52 centes por bushel, uma alta de 21 pontos. São os números de hoje. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Lembrando que o mercado da soja ainda pode subir mais. Fique de olho.